Vamos aos nossos recadinhos antes da gente começar com a nossa live. A live de hoje a gente vai falar sobre, primeiro, mini bill, o que é uma mini bill, para que serve, como que a gente usa e como que a gente constrói uma mini bill. Segundo tema, currículo. O que é o currículo de um artista, como a gente constrói o currículo de um artista e depois para que serve, né? Quando que a gente usa o currículo de um artista. Terceiro, o portfólio. Então, um chamado portfólio. E aí eu vou dividir esse portfólio em duas etapas. O portfólio de fato e o catálogo de artista. Então eu acho que vai ser interessante principalmente para os artistas, para conseguirem organizar aí documentos que são fundamentais, principalmente em tempos de pandemia, que a gente não está transitando aí para todos os lados, mas são documentos fundamentais para os artistas terem absolutamente organizados e aí conseguir, quem sabe, acelerar um pouquinho mais aí esse processo de consolidação, de estabelecimento, desenvolvimento de carreira e etc. Marina Viaboni, cunhada, tá por aí, que honra. A Isolda, artista incrível, que eu tenho um trabalho da Isolda aqui, ó, na minha frente. Sempre olho pra ele. Caio Marangoni, Caio, amigão de muito tempo, colecionador também. Fernando Correia, que legal, Fernando, você por aí. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Vamos lá. 9h04, a gente ainda tem 1 minuto para eu passar os recados voando, né? Porque eu fiquei contando história aqui. Vamos aos recados. Primeiro recado, dedo indicador, preciso de vocês, ó, dedo indicador aqui no aviãozinho aqui e manda para os amigos artistas que vocês acham que podem usar esse convite, esse conteúdo de alguma forma. Lembrando que esse conteúdo fica hoje, né? A gente faz hoje aqui a nossa live. Ela já entra na sequência no nosso IGTV, vocês conseguem reassistir, voltar em algum ponto. E na semana que vem ela vai pro nosso YouTube e vai também pro Spotify, pro podcast da Galeria. Então, para quem curte ouvir na velocidade 2, porque não aguenta me ouvir falando durante muito tempo, então na semana que vem dá para ouvir no Spotify aí ou no YouTube, com a velocidade acelerada também funciona. Segundo recado, aqui embaixo tem uma caixinha com uma interrogação. Usem essa caixa para fazer as perguntas, porque aí quando eu pegar as perguntas de vocês, eu seleciono, todo mundo vê a pergunta que eu estou respondendo. Então hoje a gente vai falar sobre esses assuntos, mini bio, CV, portfólio / catálogo. É um tema que gera muita dúvida e que eu recebo muita coisa meio capenga. Então vale muito a pena vocês tirarem o máximo de dúvidas que vocês puderem. A nossa live sempre acaba durando um pouquinho mais de 1 hora. Essa atualização do Instagram, essa última atualização, permitiu que a gente faça lives com mais de 1 hora. Então dá tempo da gente responder com bastante calma as perguntas de vocês. E terceiro e último recado, o Tom. O Tom, sério, pena que o Tom tá em Minas e a gente tá aqui em São Paulo. Porque o Tom ele se antecipa a todos os recados. Quando eu falo dedo indicador e riste, ele já mandou para os amigos. Quando eu falo perguntinhas, ele já rápido, entendeu? E os coraçõezinhos aqui já sobem com o rostinho do Tom. Então o Tom assim, ó, fora que o Tom e o Marcelo, eu não sei se Mato Grosso do Sul, achei que era Minas, Tom. O Tom, o Marcelo e a Thaís, eles estão se superando. Eu não sei se vocês acompanharam o que eles fizeram de memes aguardando a live da Oma. A Thaís é uma menina mais contida, é uma menina mais reservada, então ela pôs só ali a agenda dela, né, com a banana tremendo ali e tal. O Tom, ele já pôs ali o trem atropelando tudo. E o Marcelo, ele aplicou o meu rosto no Homem de Ferro. Ele aplicou o meu rosto, o rosto da AB. O Marcelo, ele se superou, assim. O Marcelo, ele foi longe, foi longe. Eu acho que essa semana o Marcelo vai ficar com o nosso troféu anúncio. O troféu anúncio vai pro Marcelo. E eu já vou pensar alguns também para eu mesmo entrar nessa disputa aqui. E aí vocês vão ter que me vencer na disputa do troféu anúncio, entendeu?
porque olha, sensacional. Eu recebo aqui, eu e a Beatriz, a gente fica rachando de rir. E, sério, vocês se superam. Beira a genialidade. Bom, vamos lá. 9 e 8, vamos começar com o nosso primeiro assunto, a primeira parte do nosso assunto. Deixa eu puxar a minha cola aqui. Se eu estiver olhando para baixo, vocês não ligam, é a minha cola. O nosso primeiro assunto do dia é a parte mais simples. Bruno Bocchini, lives são ótimas. Valeu, Bruno, que legal. Flavinha também tá por aí. Leonardo, Airon, beleza, todo mundo aí, valeu. Bom, vamos ao nosso primeiro tema. Primeira parte da nossa live é a parte mais fácil da preparação de um artista. A gente vai falar sobre a mini bio. Para que serve uma mini bio? A mini bio, quando você vai fazer a apresentação de um artista, muitas vezes você tem espaços publicitários, espaços de divulgação, de veiculação, que a pessoa põe lá um trabalho grande, numa página de uma revista, ela põe um trabalho grande e ela tem um espaço, né, uma foto grande, ela tem um espaço de texto muito pequeno para fazer a apresentação do artista. Então ela usa sempre uma mini biografia. Às vezes você tem aqui você tem que fazer uma chamada, por exemplo, para uma live. Eu vou participar da live com o Tom, com o Marcelo, com a Thaís, enfim. E você precisa apresentar o artista em poucas linhas. E em poucas linhas, quando a gente fala em poucas linhas, é de fato poucas linhas. Então o que é importante a gente ter numa mini bio? Muitas vezes a sua trajetória, vamos dizer assim, em termos de idade, né, da onde você começou, a trajetória que você percorreu. Isso eu estou dizendo em 2 linhas, em 3 linhas. A trajetória da onde você vem, aliás, da onde você começou, o que você já fez e aonde você está atualmente, por exemplo. Então, a minha mini bio, lógico que eu não sou um artista, mas vamos supor que eu seja um artista. Então eu colocaria lá, Tomás Pacheco, 35 anos, brasileiro. A relação do ABC, ela é muito valiosa para mim. Então eu colocaria, por exemplo, morador do ABC paulista, né? Tem sua origem atrelada ao mercado de arte, e hoje há 8 anos atua à frente da Oma Galeria, um espaço de arte contemporânea proeminente XYZ. Quer dizer, em 2 linhas, sei lá, às vezes em 30 palavras, eu fiz de fato o que é uma mini bio minha. Então é o que as pessoas chamam em trabalho acadêmico eu não sei, vou falar e vocês vão tirar sarro de mim. Como é que fala em português? Como é que fala o abstract, B? O resumo? Resumo. Tipo resumo, aquilo que você põe um quadradinho assim, aquilo tem que ser uma pílula de fato para a pessoa dar o próximo passo no seu trabalho. Muitas vezes quando você vai mandar um portfólio para alguém, para alguma galeria, para algum curador, para algum crítico, o que a gente manda junto do portfólio é uma mini bio. E aí essa mini bio muitas vezes é interessante. Lógico que se você for apresentar, por exemplo, para uma imprensa, seja qual for, a mini bio vai sempre falando de você. Mas quando você vai apresentar o seu trabalho em algum contexto muito pontual, vale a pena. Aí, ó, o Tom já tá pondo de 250 a 300 palavras. Tom, sinceramente, 250 a 300 palavras, eu, Tomás, particularmente acho muito. Então, tem que ser alguma coisa que desperte na pessoa o interesse dele ler mais sobre você. Então, por exemplo, e aí você faz a conexão com aquilo. Então, por exemplo, se eu, Tomás, fosse mandar um material para uma galeria, com uma mini bio minha, eu anexaria ali, né, querida Oma Galeria, querido Tomás, querida Vitória, Letícia, ou seja, quem for endereçado esse portfólio, eu diria, acompanhe o trabalho da Oma, por exemplo, para artigo, legal, Tom, para artigos de fato, de 250 a 300 palavras. Para nós, para o dia a dia, eu faria uma coisa ainda menor, assim mesmo como eu tô dizendo para vocês. Então, querido fulano de tal, peço licença para enviar-lhe meu portfólio, né? Eu acompanho o trabalho da sua galeria, me identifico muito, percebi que você trabalha com artistas tais quais o A, o B e o C, que eu acredito que tenha um arranjamento, tenha uma conexão, tenha com o trabalho que eu faço.
Por isso eu tomei a liberdade de mandar o meu trabalho para você. Então, em 3 linhas, você falou o porquê você está se inserindo ali. E em mais 3 linhas, você vai falar quem é você. Eu sou o Tomás, eu sou um artista plástico, eu tenho 35 anos, eu sou morador do ABC e o meu trabalho ele tem uma vertente política, né? Ele tem uma verve política porque me toca falar sobre o tema XYZ, então assim, assado. Quer dizer, você você conectou com a pessoa que está do outro lado, você escreveu quem você é e pediu licença para atrelar o seu portfólio. Muitas vezes eu recebo, e eu gosto disso, tá? Por isso vocês, ou as pessoas que já me mandaram alguma coisa, têm até, em certa medida, fica mal acostumado porque eu respondo todos eles. Mas, por exemplo, se você pede licença para a pessoa e fala, olha, eu sou fulano de tal, posso te mandar um material? Muitas vezes você não vai nem ter a resposta do pode ou não pode. Enquanto que, se você com muito jeito, com muito tato, faz essa entrada e já anexa o material junto, a chance da pessoa ter acesso a esse tipo de material é excelente. Última coisa que eu faço, que eu, Tomás, faria numa mini bio, e muitas vezes eu escrevo essa introdução / mini bio para os artistas da OMA, quando eu vou submeter eles para um curador, para um crítico, para um jornalista, eu escrevo, oi fulano, acompanho os seus textos, adorei o último texto que você fez sobre não sei o que lá, muito sensível, comenta um pouco sobre o trabalho da pessoa. Olha, eu queria tomar a liberdade de te mandar o material do fulano de tal, que tem um alinhamento com o que você está escrevendo nos últimos tempos e tal. Então tá aqui o material do André, do Thiago, do Giovanni, do Nário, da Isis, enfim, do Renan, seja de quem for. Tá aqui o material dele. E no final eu deixo sempre uma pergunta soft, uma coisa que é só para criar conexão com a pessoa. Olha, se você puder me dar um feedback, eu ficaria muito grato. Do que você achou do material, do que você achou do portfólio que eu te mandei. Acabou. E aí você vai anexar o seu material dentro desse arquivo. Então, né, o Isaac está falando aí, a conexão é essencial. E é por aí que você abre a porta, sem centrão, sem transformar num problema isso, sem transferir um problema pro colo do cara, que todas as galerias não me respondem, então se você não me responder também tá tudo bem, eu vou entender. Não é por aí, né? Então fala, olha, não tenho pressa, se uma hora você puder me dar um feedback eu ficaria muito grato. E é isso, depois me diz, aí manda lá o tal do arquivo e me diz o que você achou. Eu faria dessa forma e acho que acaba funcionando essa dinâmica. Até aí tudo bem sobre resumo, é de fato uma parte muito mais simples, mas que muita gente erra, né? Muita gente, eu recebo isso todos os dias, muita gente simplesmente encaminha fotos direto do Instagram. Então a pessoa seleciona as 3 melhores fotos que ele julga, as 4 melhores fotos que ele julga e dá um aviãozinho pro fulano, aviãozinho. Quer dizer, você não sabe o nome, não sabe nada e de repente chega 5 fotos do artista. Aí você faz, isso eu, Tomás, acho uma falta de respeito, né? Então muitas vezes, principalmente se ele vem desacompanhado de uma mensagem, eu respondo. Eu falo, olha, obrigado por ter enviado. E olha que eu ainda tenho o cuidado de responder, né? Mas às vezes eu falo, obrigado pelo envio do material. O cara não me pediu nada, o cara não me perguntou nada, o cara nem sei quem é a pessoa. Eu falo, obrigado pelo envio do material. Quando muito, dou 2 likes e, sabe, dou aqueles 2 cliquinhos, fica o coraçãozinho, recebi. Mas é uma falta de educação, tipo, eu não levei 1 segundo pra dar um aviãozinho pra não sei quem e a pessoa que se vire lá pra olhar meu portfólio e me responder. E de preferencialmente me dar uma data para mim individual e começar a trabalhar comigo. Então isso é mais rotineiro do que vocês imaginam, muito mais rotineiro do que vocês imaginam. Então tenham esse cuidado, né, com essa apresentação inicial, com esse comecinho aí da fala, que isso muitas vezes abre muito a porta. A Ana Júlia tá por aí também, Sândalo e Machado. Aliás, Ana, eu queria que você me explicasse esse seu nome aqui. Sândalo e Machado, não sei nem se é assim que fala. Depois queria que você me explicasse. Queridíssima Ana.
Muito bem. Caetano, arrasou. Isso aí, Caetano. Vamos lá, temos uma pergunta. Vamos ver se é referente a mini bio. Não, a Thaís mandou já um passo à frente aí. O portfólio tem limitação de imagens. Como transformar não transformar o portfólio em um dossiê do artista? Nós vamos falar sobre isso. Eu vou deixar a sua pergunta aqui em stand-by. Nós vamos falar sobre isso, porque isso é fundamental, viu, Thaís? Muita gente erra nisso, pesa demais no conteúdo do portfólio, fica cansativo e você perde a atenção da pessoa. Então nós vamos falar sobre isso. Mas antes de falar sobre o portfólio, eu queria falar agora sobre o CV do artista. Vamos para a segunda parte? A Ana fez assim, eu explico, eu tinha 17 anos, tá vindo a explicação da Ana, vamos ver, hein? Isaac, acredito que seja por conta de não... Opa! Ai, caramba! De não saber como se chegar. Saber desse passo já dá um norte. Cara, é só empatia, assim, é só um cuidado a mais. Como você gostaria de ser abordado por alguém, né? E putz, não tem certo ou errado, né? Cada pessoa... Tem pessoas que são mais direto ao ponto, sabe? Se você ficar muito de enrolação, o cara vai falar, ai meu, que blá 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 desse Isaac aqui, tchau. Então, é sempre uma tentativa e erro. Eu tô falando o que funciona pra mim e como eu pratico. Beleza? Então vamos lá, vamos pro nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto é sobre o CV do artista. O que é o CV do artista? O CV é como a gente conhece, o currículo. Um currículo de artista... A gente tem que ter a noção do que é relevante e criar uma hierarquia de coisas para a gente pôr no nosso currículo. E aí eu vou trazer umas dicas que eu pratico com os artistas da OMA. Então, por exemplo, dentro do nosso circuito da arte, né, você vai pôr lá no seu CV, eu sou fulano, eu sou de tal lugar, tal data... artista, multimídia, fotógrafo, pintor, escultor, sei lá, você vai pôr uma descrição sua no cabeçalho ali, da onde você é e tal, e uma descrição assim de 3 palavras, 4 palavras, que sei lá, Tomás, 35 anos, São Bernardo do Campo, tô falando aqui uma besteira, tá? Escultor, pintor e videoarte, sei lá, e performer. Então você resume assim em pouquíssimas linhas o que você faz. Fez isso, beleza. Aí você vai para hierarquia dos seus feitos, vamos chamar assim. E aí o que é mais importante você colocar, e isso vem no topo, né? O que é mais importante você anunciar para uma pessoa? Eu julgo as exposições individuais. Então as exposições individuais são sempre o primeiro grupo de coisas que vão vir dentro do seu CV. E aí você é quem determina de que forma que você vai apresentar suas exposições individuais. Se você vai pôr por ordem cronológica, que é uma boa decisão, né? Então você vai começar do mais recente para o mais antigo. E aí aqui eu já vou me apoiar um pouco na fala da Thaís. Se você tem 17 exposições individuais... eu não coloco 17 exposições individuais, eu coloco 5. Eu coloco no máximo, assim, no máximo meia dúzia de exposições individuais. Por quê? As pessoas têm que perceber que o Tomás expôs na Pinacoteca do Estado, o Tomás expôs no MAN do Rio, o Tomás expôs não sei aonde, o Tomás... Quer dizer, se você pôr 3, 4 exposições, 5 exposições com locais que sejam representativos... Você não precisa pôr na churrascaria do Alemão, nem no clube de bocha de não sei da onde. Essas exposições a gente lima, vai limando tudo, tira tudo do portfólio e deixa só as 5, 6 exposições individuais que são principais. Puta, Tomás, eu não tenho 5, 6 exposições individuais. Aí você vai pôr a da padaria, a da churrascaria do Alemão e a do clube de bocha. Porque você não tem ainda as outras. E ao passo que for acontecendo coisa nova, você vai substituindo essas de menor relevância. A pessoa precisa olhar ali, Tomás, eu olho essa relação de exposições individuais, e eu olho a exposição, o ano, e eu olho o lugar. O ano e o lugar, para saber
O artista tá ativo, né? Ou a última exposição individual dele foi em 2001, né? Ah, não, é um cara ativo, o cara expôs em 2018, 2019, 2000 sei lá quando. Então, se é uma pessoa ativa, legal, já respondeu. E aí, o lugar, se o lugar é um lugar significativo, né? Então, eu particularmente, eu vou substituindo da carreira, né, do currículo dos artistas, a exposição de menor relevância pela exposição de maior relevância. Acontece algumas vezes de ter mais de 6, porque tem mais de 6 lugares relevantes? Acontece, mas não acontece nenhuma vez de ter 17, né? Então isso é um cuidado que eu deixaria para vocês inicialmente. Beleza? Então primeira hierarquia de conteúdo, exposições individuais. Segunda hierarquia de conteúdo, exposições coletivas. Ah, Tomás, eu não tenho nenhuma exposição individual. Começa pela coletiva, não tem problema nenhum, né? Então começa pela coletiva, vale a mesma regra. Vou pôr 17 exposições coletivas? Não. Você vai pôr 5, 6 exposições coletivas, as melhores. E aí você tem que usar um bom senso entre tempo e o espaço, né? Entre o tempo que você realizou essa exposição e em quais espaços você realizou essa exposição. Para mostrar esses dois pontos que eu comentei para vocês. Que você está ativo e que você está ocupando lugares significativos. Tá fazendo sentido? Molhar minha boca aqui. O Abstrato, L Abstrato tinha perguntado o que é CV e o pessoal aqui. Essa família aqui, ó, sem tamanho, viu? A Ana respondeu, a Thaís respondeu, o Tom respondeu. Valeu, pessoal. Valeu, isso aí. Beleza, Isolda tá dizendo: Tomás, como sempre, suas lives são ricas em aprendizado. Super sentido, boa. Pode diferenciar salão e coletiva? Salão é uma coletiva. O Flau Mendes está perguntando. Salão é uma exposição coletiva. Então usa esse, né, como é que fala? Essa referência das coletivas para os salões. Os salões, eles são muito significativos e muitas vezes eles devem estar no topo dessas exposições coletivas exatamente pelo motivo que acho que o Tom comentou aqui, ó. Cadê? Quem foi que comentou? Não, ninguém comentou. Eu acho que me empolguei. Porque eles têm um júri, né? Para você entrar dentro de uma exposição de um salão, a sua obra passou por um júri. E ter passado por um júri já é uma validação. Muitas vezes, depois que a gente falou da exposição individual e da exposição coletiva, o que vale você pôr de informação nessa linha? Você põe o título da exposição. Então, por exemplo, eu coloco lá exposições individuais, né? Então, no topo do meu portfólio, exposições individuais. O título mesmo, exposições individuais. Aí vem exposição individual, lives do Tominhas. Era o título da minha exposição. Ponto e vírgula. 2019, ponto e vírgula. São Paulo, ponto e vírgula, uma galeria, ou uma galeria São Paulo, né? Ou MAN Rio de Janeiro, ou Marina da Glória Rio de Janeiro, e assim por diante. Quer dizer, essas informações são absolutamente suficientes. Quando é um caso de um salão, é legal vocês colocarem na linha de baixo quem eram os jurados. Então, por exemplo, salão Luiz Saciloto 2020, Pinacoteca de Santo André, São Paulo. Aí você põe embaixo, jurados, fulano de tal, fulana de tal, fulano de tal, fulana de tal. Põe o nome dos jurados. Porque você vai gozar do prestígio dessas pessoas que você descreveu ali embaixo. E isso é uma validação do tipo, se eu tô lendo o seu portfólio aqui, né, o seu currículo, e eu vejo que você entrou no salão de tal, e nesse salão o jurado foi fulano, 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 quer dizer, o fulano já validou o seu trabalho, entendeu? Então eu fico, se eu for falar que o seu trabalho é uma porcaria, eu já vou ter que me colocar contra aqueles jurados que em algum momento validaram o seu trabalho. Então essa informação é legal. Beleza? Nas exposições individuais ou coletivas, vocês podem pôr na linha de baixo o 2 pontos e a curadoria. Porque a curadoria é a mesma coisa.
A curadoria é uma pessoa que, de certa forma, endossou o seu trabalho, validou o seu trabalho. Então isso já vale muito. Você pôs lá individual, coletiva, descreveu a exposição e põe a curadoria ou o júri. Matou a pau, resolveu 2 blocos. Beleza? Vou pro terceiro bloco. Antes disso, deixa eu ver as perguntas aqui. Aqui, ó. Uma pergunta do Isaac. É interessante colocar o CV no mesmo arquivo do portfólio e texto sobre os trabalhos? Essa pergunta eu vou te responder já, mas eu vou voltar nela também quando a gente falar de portfólios. A resposta é sim, só que é um CV resumido, né? Então, por exemplo, no portfólio dos artistas da OMA, eu tenho uma capa, que é uma foto deles, uma foto dentro do ateliê, alguma coisa do tipo. A segunda página é uma biografia português e inglês do artista. Então eu mostro ali o resumo que eu falei para vocês, a mini bio português e inglês do artista. O terceiro slide é o currículo dele, mas é só uma página. Então o que eu falei que tem 6 individuais, tem 3. O que eu falei que tem 6 coletivas, tem 3, né? E aí o terceiro, então respondido a pergunta do Isaac, depois a gente volta nela de novo, Isaac, quando falar de portfólio. Mas aí voltando para o nosso CV, para o nosso currículo, a terceira parte do nosso currículo, eu ponho residências e projetos pontuais. Então, por exemplo, eu fiz uma residência no exterior, eu fiz uma residência na Fama, eu fiz um acompanhamento de processos, que é uma espécie de uma residência, né? Hoje tem muitos acompanhamentos. O que significa isso? Que você já ficou um tempo mergulhado, imerso, debruçado sobre o seu próprio trabalho. E isso vale muito para um artista visual. Então eu coloco depois das 2 exposições as residências, tá? Aí você descreve qual é o nome da residência, né? Se ela tem um nome, qual é o nome da residência. Muitas vezes o ano que ela aconteceu, a cidade que ela aconteceu, e muitas vezes, se for uma informação relevante, o período de residência. Então, se você for para uma residência que são 2 dias, ela não vai te ajudar tanto. Mas se você for para uma residência que são 10 dias, ela já é um pouco melhor. Se você for para uma residência que é 1 mês, ela é melhor ainda. Uma residência que são 3 meses e assim por diante, ela é melhor ainda porque você tem mais tempo de interlocução com as pessoas, você tem mais tempo debruçado sobre o seu trabalho, a residência acaba se tornando mais potente. Se for uma residência ou um acompanhamento que não vai te ajudar muito, esse período, eu limo ele, eu não trabalho com essa informação, para essa informação não contar contra você. Beleza? Projetos visuais com cunho social é interessante? Eu não acho, Marcelo. Eu particularmente não acho. Depois das residências, eu ponho os prêmios, né? Uma residência é tipo um retiro. Mais ou menos, um retiro muitas vezes é a religião dos artistas. Um retiro muitas vezes você vai para descansar, e na residência a única coisa que você não faz é descansar, principalmente a cabeça, né? Então não sei se é necessariamente um retiro. Então eu deixo lá, recapitulando, exposições individuais, exposições coletivas, residências e acompanhamentos, vamos chamar assim. Depois disso, as premiações. Nas premiações você pode pôr lá, primeiro lugar no salão X, menção honrosa no salão Y, nananana no salão Z. A religião dos artistas. O Tom já usou a sua deixa aí, Ana, para soltar a hashtag da nossa live de hoje, hein? É a religião dos artistas. Então eu deixo nesse quarto bloco, vamos chamar assim, as premiações ou reconhecimentos que os artistas tiveram. Mesma coisa, prêmio de filho do ano, puta, não vale esse prêmio, né? Então temos que ter critério. Puta, eu não tenho nenhum prêmio, então legal, então não põe esse bloco dentro do seu currículo, tá ótimo, não tem problema nenhum. Arranca esse bloco dali e resolvido, beleza? Prêmio também, mesma descrição, aonde você ganhou o prêmio, né? No salão X, no concurso Y, seja lá o que for. Então você põe lá o ano que foi, o espaço e a cidade. Então o título, o ano, o espaço e a cidade.
Resolveu o quarto campo, que é esse campo dos prêmios. Um último campo que eu ponho, que eu particularmente acho um campo muito importante, mas que tem gente que até leva ele ali para cima das exposições individuais, de tão relevante que ele é. Eu acho um pouco até prepotente você pôr isso para cima, por isso que eu trabalho lá embaixo. São as coleções institucionais ou coleções privadas de grande relevância. Porque a gente tem coleções privadas, que nem a gente está vendo agora, a Pinacoteca com uma ação junto da coleção da família Yunis. Então, isso é uma coleção relevante, embora seja uma coleção privada. É uma coleção privada com status de institucional. Você tem mais um milhão de coleções privadas e 1 milhão de coleções institucionais. Então isso são temas que a relevância deles se dá no sentido de você... um dia o artista vai morrer, o artista vai passar. Mas as coleções, elas tendem a ser perenes, mais perenes do que os artistas. Então isso significa que o seu trabalho ele ganhou um caráter de longevidade, né? Ele ganhou uma estabilidade maior, porque um dia você vai morrer, você vai, né, passar dessa para qualquer outro lugar, e pode ser que a instituição dali 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos pegue o seu trabalho e ponha numa exposição coletiva, ponha numa exposição X, numa exposição Y, e que isso independa da sua ação, né? Então essa é a questão dos prêmios e das coleções particulares e institucionais. E muitas vezes, olha que interessante, você passou no salão, então o salão entra na exposição coletiva. Você ganhou o prêmio aquisição, ele entra prêmio aquisição do Salão de Santo André, blá 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 blá. E você entra com uma linha obra na Pinacoteca de Santo André, acervo da cidade de Santo André, São Paulo, blá blá blá. Quer dizer, uma ação que acontece, teoricamente, do salão, né, tudo decorrente do salão, ele entra em 3 lugares diferentes no seu currículo. E não vale a pena, eu já vou aproveitar que eu escrevi do currículo da exposição lá em cima, eu vou escrever exposição coletiva do Salão de Santo André, mas que eu também ganhei prêmio, mas que eu também fiquei em primeiro lugar nos jurados, mas... Não, separa as coisas, deixa as coisas por blocos. O nosso cérebro, ele funciona muito assim, ele vê uma coisa organizada, ele vê uma coisa diagramada em partes pequenas, em partes que são facilmente digeríveis, a pessoa tende a acessar mais fácil o seu conteúdo. Então tenham esse cuidado de picotar a sua informação direitinho para que as pessoas acessem todas elas. Beleza? Então falamos do 5º bloco, que são as coleções e acervos. Recapitulando, a gente está falando aqui sobre currículo vitae, né, sobre o currículo do artista, e eu estou dando o meu ponto de vista de como a gente constrói o currículo dos artistas da galeria, por exemplo. Então a gente põe lá uma introdução sobre você, né, os dados técnicos do artista, de onde você vem, o que você faz, quem você é, quantos anos, cidade, etc. Depois você vem com uma das informações mais importantes, que são as exposições individuais, com o 2º bloco de informações importantes, que são as exposições coletivas, um 3º bloco de informações importantes, que são as residências, um 4º bloco, que são os prêmios, e um 5º bloco, que são as coleções institucionais e coleções privadas de tamanho institucional, né, de grande relevância. Beleza? Deixa eu ler as perguntas aqui, que tem bastante gente comentando. Peraí. Vamos lá. O Marcelo perguntou, projetos visuais com cunho social é interessante? Esse eu tinha respondido. Eu não acho, Marcelo. Eu acho que... como é que tem uma frase lá? Tominhas, o poeta. Faça o bem, não importa quem, sei lá. Você pôr lá que você participou de um projeto social... Eu não gosto. Eu não gosto, eu acho que é você, sabe, se vangloriar de uma coisa social. Pô, se você fez social, então você não deve se vangloriar da coisa, sabe? Foi social, foi uma doação, foi uma... Então isso eu não trabalho particularmente com isso, até porque um trabalho de cunho social não é o que o mundo da arte está procurando. O mundo da arte está preocupado com o seu currículo. Isso quando a gente está falando de colecionismo, de instituição, de consolidação de carreira, etc, etc, etc. Né? Outras questões sociais são ultra relevantes, ultra importantes, mas não exatamente nesse contexto.
Aí a Ana tinha falado das residências. Aí o Marcelo comentou, tipo collab com projeto que você doa o trabalho para um fim de implementação social de menos favorecidos. É o que você comentou, acho que eu tinha entendido. De ser um projeto social. Eu não coloco, acho que isso é você tentar jogar confete em cima de uma coisa social que você fez. Se rolou uma exposição coletiva, por exemplo, disso, eu colocaria como uma exposição coletiva, mas eu tiraria esse cunho social. Parece que o cunho social é aquela coisa, eu tô ajudando, sabe, é menor, eu particularmente não gosto. O Isaac falou aqui de concursos virtuais. Vale, o Isaac tinha colocado se vale colocar prêmios de concursos virtuais. Vale sim, Isaac, é uma premiação. E aí, de novo, se você tem uma premiação, põe essa uma. Se você tem 3, põe as 3. Se você tem 10, escolhe 6. E aí pode ser que essa premiação virtual, ela vá se diminuir diante das demais. E aí você vai tirando ela ao passo que você vai enfim, tendo outros reconhecimentos. Beleza? Lilu Domingues comentou, artista bom é artista morto. Não, Lilu, discordo com você. Artista bom é artista que produz. Artista bom é artista. Morto não necessariamente. Eu trabalho só com artistas vivos. Vamos lá, Marcelo. Divulgação dos seus trabalhos em mídia, TV, famosos, jornais, etc. Tem alguma importância no CV? Não. Isso pode entrar no final do seu portfólio como um clipping, mas essa parte eu vou me debruçar um pouco mais sobre ela, porque muitas vezes o artista se vangloria de ter aparecido atrás do cavalo do bandido na série sabe, com a TV apagando e puta, grande merda, sabe, não tem importância nenhuma. O que você tem que se apoiar é no seu trabalho, é na poética dele, é na estética dele, é na composição dele, é no texto sobre ele, isso é relevante. Se ele apareceu na Globo ou no Jornal do Condomínio, dane-se. Você vai depois recortar tudo isso, um recortezinho desse tamanho aqui da Globo, do mesmo tamanho do Jornal do Condomínio, do mesmo tamanho do tal, vai pôr um composê em um slide só, no final do seu portfólio, como clipping. E aí a pessoa sabe que você também tem uma presença de mídia. Só. Mas você não vai falar, olha como eu sou importante, eu apareci na Globo. Não. Nada disso. A não ser que for, por exemplo, uma puta de uma crítica fodida num jornal especializado em crítica, uma crítica na Select, uma crítica na Folha, uma matéria lá no Estadão, no Caderno 2, né, aí vale, né? Uma Vejinha tá fazendo matérias incríveis sobre artes visuais. Se for uma coisa assim de grande relevância, não midiática, mas de conteúdo, aí às vezes vale você compor de uma forma diferente. Mas só por apareci na Globo, apareci no tal, não, isso não. Que mais? O Tom falou, bem kantiano. Ele sobre isso na parte da crítica, da razão. Projeto aprovado por lei de incentivo, a Marinice. Importante, Marinice. Se o projeto foi aprovado e você não captou, o projeto você não fez, ele é só um projeto. Então eu não ponho. Agora, se o projeto aprovou e você fez uma exposição, então ele entra na exposição. Se o projeto aprovou e a sua obra foi doada para um acervo público, então ela entra como acervo público. Se você fez o projeto de lei de incentivo e publicou um livro, publicações também pode, quase que como uma individual. É uma publicação, é uma coisa individual sua, né? Não artigo, um livro, tá? Então isso vale eu usaria, né, dessa forma, se você executou ou não. A Lilu falou, tô brincando. Não, entendi, Lilu, então tá perdoado. Brincadeira. Isaac tá concordando, abstrato, beleza, vamos continuar? Então a gente já falou, já são 9h42, a gente falou primeiro sobre a mini bio, como constituir ali uma mini bio, depois a gente falou sobre o currículo, e aí dentro do currículo a gente falou sobre essa hierarquia de conteúdos. E agora a gente vai falar da parte mais importante que eu julgo que é o portfólio, tá? Antes disso, deixa eu ler as perguntinhas aqui.
O Marcelo perguntou aqui, ó, divulgação dos seus trabalhos em mídia, TV, famosos, jornais. Então a gente falou sobre isso. Outra perguntinha. Quantas fotos ideal para um portfólio? Nós vamos falar sobre isso exatamente agora. Acho que alguém fez essa pergunta também, ó. Aqui a Thaís tinha colocado, né? Portfólio tem limitação de imagens. Como não transformar o portfólio num dossiê? Vamos falar sobre isso. Outra perguntinha. O que colocar no CV quando você é um artista iniciante? Thaís, que você é um artista iniciante. Então você pode pôr lá no seu cabeçalho mais informações, né? Você pode pôr lá Thaís, você pode pôr São Bernardo do Campo, São Paulo, você pode pôr 35 anos, brasileiro, casado, você pode pôr o seu endereço, né? Você pode pôr, aí você põe, não tem nenhum individual, não tem problema, parte para a segunda, exposições coletivas. E aí você vai pôr 1, 2, 3, ainda que seja a exposição no restaurante e no, sei lá onde, né? Na casa do seu amigo. Mas você vai pôr as exposições coletivas que você fez. Todas. Mas são 3 e são ruins. Essas 3 ruins que você vai pôr, né? Aí você vai pôr acervos. Você pode pôr, por exemplo, dentro de obras em acervo, você pode pôr obras em acervos particulares em São Paulo, Rio de Janeiro e não sei aonde. Né? Se você não tem uma coleção que o nome dela pesa a seu favor, então põe obras em acervos particulares. Nananana. Se você tem acervo institucional, por mais insignificante que seja, ele é muito mais importante que um acervo particular. Então aí você descreve em separado. Obra no acervo da Pinacoteca ou da Prefeitura de Mogi Mirim, não importa a cidade. Né? Então eu colocaria dessa forma, né? Se você tem, por exemplo, Tomás, mas eu só tenho 2 exposições coletivas, então faz 2 linhas sobre cada exposição. Põe lá título, ano, blá 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 blá, e depois você escreve 2 linhas. Exposição em parceria com os artistas tais, realizada no contexto do tal. Quer dizer, você põe 2 linhas, você preenche mais o seu currículo. Né? Então, ou faz ali, quebrado, português e inglês, ele já vai dar uma amassada em tudo, já dá um... Estética, isso é estética. A pergunta da Thaís é importante, né? Porque a forma como você organiza as coisas já... Beleza? Então dá para montar esse currículo ainda que iniciante. Deixa eu ver as informações aqui. O Tom tá falando, eita, já, passa voando, Tom. O Gunga, Tom, seleções, tipo de participação em livros relevantes, onde se colocaria? Eu colocaria talvez no final, depois do iPhone pra mim, por favor. Apareceu aqui mensagem de 10%. E aí você pode pôr publicações, se forem artigos, coisa do tipo, você pode mencionar, né? Publicação no livro tal, resenha no livro tal, citação no livro tal, citação no artigo, no trabalho acadêmico tal, citações, por exemplo, principalmente quando você é um artista jovem e acadêmico, essas citações elas podem ser mais relevantes, por exemplo, ou elas podem preencher o seu currículo de uma forma consistente também. Então super vale esse tipo de... Obrigado. Esse tipo de informação. Vamos lá. Quem mais? Nossa, muito bacana. Obrigado por estar compartilhando conteúdo. Valeu! Olha, em troca, eu só quero que você esteja aqui na quarta que vem e chame os amigos. Só isso. Leonardo Iron. Todas as lives são demais, mas essa está sensacional. Milhão de informações para quem é inexperiente na divulgação do trabalho como eu. Que legal. Boa que está ajudando. Onde entram os cursos? Marilyn, a gente está mais interessado no que aconteceu com o seu trabalho do que com você. Veja se eu fui claro. Você vai criar um corpo de trabalho e você vai submeter o seu trabalho ao mundo. O que aconteceu com o seu trabalho é o que importa no currículo. E não o que aconteceu com você antes de nascer o seu trabalho. Por isso, os cursos dos artistas, eles praticamente são irrelevantes. A não ser que você seja um artista essencialmente acadêmico. E aqui tem alguns que eu já vi, o próprio Tom,
A Júlia Estradioto estava por aqui. Ou seja, artistas que são academicistas, vamos chamar assim, ou que tem esse respaldo academicista, mestrado, doutorado, pós-doc e assim por diante, isso conta muito. Então, e aí você pode pôr até antes das posições individuais, você pode pôr como formação, né? E aí tem que ser de fato 3 linhas. Depois que você já fez, por exemplo, a sua graduação, ninguém mais quer saber onde você se formou no colégio. Então arranca o colégio, deixa só a graduação. Depois que você fez o mestrado, é mestrado e a graduação. Ó, uma pós, é a pós e a graduação. Mestrado, pós-graduação. Dependendo do que for a sua pós, já não fala mais da pós, fala só da graduação e do mestrado. E assim por diante. Então toma cuidado com esse tipo de coisa. Word of Speculation. Durante a pandemia rolaram essas residências online, ocupações, intervenções na conta do Instagram de galerias. Como elas entram no CV? Cara, elas entram no CV dentro de uma residência barra acompanhamento. Você tem que mencionar que é online. Eu ainda acho que a água precisa passar debaixo da ponte para a gente saber qual vai ser o lugar dessas ações online no mundo, né? Porque as ações online, elas tendem a ser mais supérfluas, né? Elas tendem a ser mais rasas. Então, não tem outra. Então você vai por essas. Essas são as mais importantes que você tem. Agora tem outras. Aos poucos a gente vai aprender como substituir algumas ações que vão sendo menos potentes, menos importantes. Beleza? Aí o Marcelo comentou, você é um cara que divide conhecimento. Cara, é por aí, eu acho que é por aí. É isso aí. Com certeza, eu vou chamar assim, entrei por acaso, mas estou gostando. Que legal, cara, tem sempre gente que entra por acaso, isso é muito legal. E não deve ser por acaso não, viu? Com certeza alguém que deve ter te mandado aí, ou seu assunto deve estar de alguma forma relevante aí para o que você tá buscando. Muito bom. Esses eventos precisam ser relevantes. Thaís, se você não tem outro, você monta o seu currículo, né, com os eventos que você tem. Se você tem outros, aí você vai substituindo, né? Mas se você não tem, são os mais relevantes para você. Beleza? Cada currículo ele vai ser único. Muito bom. Tem mais 2 perguntas aqui, deixa eu ver. Exposições individuais em espaços alternativos, tipo circo voador, rio, põe ou não? Põe. Se você não tiver uma outra exposição mais relevante que essa, você vai deixar essa dentro daquele recorte de 5, 6 exposições que são relevantes. Então é uma exposição, sim, é uma exposição individual ou coletiva relevante para o seu currículo, então ela vai entrar lá. Flau Mendes comentou, ações virtuais de repente seriam uma forma de pôr essa categoria decorrente da pandemia. Eu não complicaria, Flau, não complicaria. Residência é residência, se é virtual ou não, você vai pôr no final, virtual. Exposição, se é virtual ou não, você vai pôr no final, virtual. Mas ela é uma exposição coletiva ou ela é uma exposição individual, então ponto. Eu não criaria novos, exposições coletivas virtuais, exposições individuais virtuais. Não. Individual, coletivo, uma coisa mais simples, mais sucinta, e dentro da descrição você põe ali se é virtual, entre parênteses, se ela não for virtual, você não precisa escrever que ela é presencial, a gente presume que. Ah, que legal, sigo a galeria, apareceu no feed e entrei, muito bom. Como funciona o envio do portfólio CV para as galerias? Sangue, continua acompanhando aqui que a gente está falando exatamente sobre isso. Então, a gente acabou de falar, né? O envio como que você... Opa, pausou aqui por 1 minuto o vídeo. Continua aqui com a gente, Sangue, que você vai ouvir muito sobre isso, né? A gente falou primeiro sobre a mini bio como apresentação, a gente falou depois sobre a constituição de um currículo inteiro. E agora a gente vai para o portfólio. Tem bastante gente perguntando sobre o portfólio especificamente, e eu particularmente acho que essa de fato é a parte mais importante. Muito bem, o portfólio ele é uma apresentação do seu trabalho para outra pessoa. O que tem dentro do portfólio? O seu trabalho. Repetir. O portfólio é uma apresentação do seu trabalho
para outra pessoa, né? Seja para quem for. O que vai entrar dentro do seu portfólio? O seu trabalho. Ou informações relativas ao seu trabalho. Eu, dentro da Oma Galeria, eu tenho o que a gente chama de um portfólio institucional, que ele tem muita informação sobre o artista, obras e etc, etc, etc. Nós vamos falar sobre essas informações. Não tem preços. No final ele tem textos críticos, ele tem uma série de coisas que são de cunho bastante conceitual e poético para a apresentação do trabalho e zero comercial. E eu tenho a mesma estrutura, sem brincadeira, ela é 80% igual, se não for 90% igual, é a mesma estrutura, mas é uma estrutura com preço e com algumas informações que eu retiro do portfólio original, porque o colecionador tende a não se interessar por esse tipo de informação. Então, como que eu começo um portfólio de um artista da galeria? Primeira página, uma capa. O que eu gosto de pôr na capa do portfólio de um artista? A atmosfera do ateliê. Ah, mas o meu ateliê é meu quarto. Atmosfera do seu quarto. Ah, mas o ateliê é minha garagem. Atmosfera da sua garagem. Ah, mas o ateliê é um ateliê gigantesco, é um terreno enorme com um pé direito de 10 metros. Então você vai pôr a atmosfera do terreno enorme com 10 metros de pé direito e tudo. Por quê? A pessoa tem que olhar aquela capa e falar, uau! Sabe? É a mesma coisa de você entrar no ateliê. Você entrar na coisa e falar assim, cara, que bacana, isso aqui tem coisa, né? E aí você vai ser convidado a abrir aquele portfólio, ler aquilo, porque aquilo se tornou interessante para você. Então, primeira coisa que eu ponho é a capa. Segunda coisa que eu ponho no portfólio dos artistas é um texto de apresentação. É exatamente a mini bio que a gente falou lá no começo da live. Quem perdeu o começo da live, eu vou subir ela na sequência aqui no IGTV da galeria e ela vai na semana que vem entrar no nosso YouTube. Então quem aqui já conhece o nosso YouTube, escreve aqui, ó, já conheço. Quem não conhece tem uma missão, que é saindo da live, vai lá no nosso YouTube, na bio do nosso Instagram, tem o Linktree com a direção pro YouTube. Assina, seta o sininho lá, põe seguir, sei lá como é que fala. Que aí quando subir o vídeo você recebe automaticamente, beleza? Então, segunda página é essa apresentação do artista. Você pode, e aí já respondendo a pergunta do Sangue, né? Responder a pergunta dele de como apresentar o portfólio, você pode fazer um texto padrão de apresentação das suas coisas. Mas você também pode fazer um texto específico para cada pessoa que você for entregar o seu portfólio. Dá trabalho? Dá, pra caramba, mas converte muito mais. Então se você põe lá foto do ateliê do Tomás e depois Tomás, o brasileiro, 35 anos, casado, morador de São Bernardo do Campo, começou a vida, e hoje produz blá 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 blá, beleza. Agora, se você põe lá, apresento esse seu portfólio para uma galeria pela qual nutro uma admiração, acompanho o casting dos artistas e acredito que vejo muita similaridade ou vejo muita afinidade com os trabalhos de fulano e ciclano, por isso tomo a liberdade de mandar o portfólio, o meu trabalho ele vai, né, segunda estrofe, o meu trabalho ele vai na linha do blá 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 blá, e pronto, e te acompanho no final, te acompanho a desfrutar, ler, acompanhar, interagir, sei lá o que, com o meu portfólio que segue, que tá a seguir. Acabou, duas estrofes, acabou, português e inglês, dependendo do que você for usar. Se você monta português e inglês, as pessoas já percebem que você, aí tem mais, tem coisa a mais, sabe? Esse cara já tá olhando pra fora, né? Essa pessoa já tá olhando pra fora, é porque ele teve que mandar pra alguém, pelo menos. E se você não teve que mandar pra ninguém, esteja pronto para mandar pra alguém, né? Então isso é muito, muito relevante. Então, capa, apresentação, terceira coisa, currículo. Aí a gente falou, se você faz, por exemplo, nossos portfólios, eles são feitos em PowerPoint. Então, num slide horizontal ali, o seu currículo ele vai ter que ser muitas vezes menor do que o seu currículo no Word, né?
Então, ótima chance para resumir. Para o artista que é jovem, não vai ter que resumir nada, né? Porque o portfólio, o CV cabe lá direitinho. Tá preparado para falar para fora, exatamente, Marcelo. Pegou a mensagem. Os portfólios que estão no site são portfólios que estão no site da Uma Galeria? Tom, o nosso site está em remodelação. São aqueles portfólios, eu não sei se eles são os atualizados, mas são aqueles lá, pode ir lá dar uma olhada. Sangue, no começo ele explicou de forma detalhada, vai estar salva a live, você vê com calma, perfeito. Valeu, Isaac. Marinice, meu orientador indicou, apesar de estar seguindo a galeria. Que legal, Marinice. Agradece o Edilson Viriato, que legal, fico feliz, muito bom. Vamos lá, vamos continuar. Perdão. Então, falamos da capa, falamos da apresentação, falamos do currículo do artista. Depois do currículo do artista, agora vem o que vocês tanto me perguntam, quantas obras, né, quantas fotos, quantas imagens tem que ter dentro de um portfólio. Você tem que ter o suficiente para mostrar para as pessoas que dentro de cada série, se é que você organiza os seus trabalhos em série, você tem um corpo de trabalho já robusto, que você não está começando, atirando para todo lado e assim por diante. O que significa isso? Porra, eu sou desenhista, então eu me descrevi lá em cima como desenhista. E aí eu fiz um desenho X, fiz um desenho de observação de natureza morta, beleza. Aí o meu próximo desenho, ele é um retrato. Aí o meu terceiro desenho, ele é é uma caricatura. Aí o meu quarto desenho, ele é um desenho super conceitual, sombra, luz, tal. Aí o meu quinto desenho volta de novo à natureza morta. A pessoa vai falar assim, pera, não tá conectando aqui. Tem coisa aqui que pode parecer até trabalho da faculdade, não pela qualidade técnica, mas pelo recorte do desenho, sabe? Pelo contexto em que o desenho se insere. Então, será que isso é trabalho de fato? Então, o bom senso do artista que está preparando o seu portfólio é o quanto que eu coloco aqui que conta sobre mim, mas não enche o saco do meu interlocutor. Vou pôr 48 fotos? Não, é muita coisa, é muito chato, é muita coisa, né? Vou pôr só 3? Também não. Então, o que eu falo para os artistas quando eles estão preparando o portfólio, ou o que eu faço dos artistas que eu trabalho o portfólio? Eu ponho uma foto, e aí eu ponho uma foto né, imagina que você tem um slide, eu ponho uma foto bem grande, porque lembra, o seu portfólio é para apresentar o seu trabalho, não os seus títulos e etc. Então a foto, ela ocupa de 100% do slide, ela ocupa 70% do slide, e aqui na direita vão os dados técnicos, né? Então vai lá, série, título, ano, série, dimensão, técnica, e aí embaixo você pode pôr se tem tiragem, se não tem tiragem, se ela pertence a um acervo privado ou se ela não pertence a um acervo privado, esse tipo de coisa. E aí, quando você falar ali, série dos Mamelucos, beleza, ela vai ser uma série, vou falar qualquer besteira, vermelha. Na próxima imagem vai vir mais uma imagem, também, mesma proporção com a série dos Mamelucos. A terceira vai ser a mesma coisa, uma foto grande e tal, da série dos Mamelucos. Se você tiver a quarta dos Mamelucos, aí já não vale mais a pena você pôr 4, 5, 6, 7, 18 da mesma série. Vale a pena você selecionar outras 4 obras, outras 5 obras, outras 8 obras, não sei quantas, e fazer um composê dentro de um slide. Então no slide 1 você falou com detalhe da série, no slide 2 com detalhe da série, no slide 3 com detalhe da série, no slide 4 várias obras da série, para eles verem que tem mais. Quer mais? Tem mais. Entendeu? Então eu faço dessa forma. Então, por exemplo, vou usar o exemplo do Andrei aqui, ou do Thiago, melhor, ou do Bruno, melhor. O do Bruno tem a série lá do Manual de Conduta de Corpo Docente. A gente põe 1, 2, 3, depois é uma montagem com todos. Aí ele tem o Caminho Suave. A gente põe 1,
2, 3 e depois a gente põe tudo junto. Por exemplo, o Caminho Suave do Bruno, ele deve ter, sei lá, vou chutar, 30 obras, mais 30 produzidas, porque a Caminho Suave desdobrou de um livro que são 80 encontros, 80 páginas. Quer dizer, não vale a pena você pôr tudo isso, fica cansativo demais, né? Então, pensa sobre isso. É o suficiente para mostrar para a pessoa que aquela série é um corpo de trabalho, existe um corpo de trabalho por aquela série, não é um tiro para qualquer lado, mas ela é o máximo antes de cansar a pessoa, beleza? Aí você vai para a segunda série, né? Para a segunda série que você tem. Então a minha primeira série foi dos Mamelucos. A segunda série vai ser dos porta-retratos. E aí você vai pôr 1 retrato, 2 retratos, 3 retratos, do quarto pra frente. Ah não, Tomás, essa série tem 4 que são espetaculares. Beleza, essas regras elas são elásticas, né? Não é uma coisa, tem que ser. Então, nessa série eu vou pôr 4, porque tem 4 que são sensacionais. E beleza, do quinto pra frente você une tudo. O que você não pode é tratar a exceção como regra. Ah não, mas a série dos Mamelucos tem que ter 8. Ah não, mas a série dos retratos tem que ter 12. Ah não, mas a série do não sei o que lá tem que ter 36. Ah não, mas a série... Aí você não tem uma exceção, você tem tudo, é exceção, quer dizer, a exceção é a regra. E aí o seu portfólio fica com 70 páginas, fica um saco, ninguém quer ver, né? Então isso é muito perigoso e os artistas têm que tomar cuidado com esse tipo de construção. Quantas séries eu coloco no meu trabalho? Eu muitas vezes, quando eu vou mandar para alguém, eu corro o risco, né? E eu tenho a relação comercial, eu ainda não estou falando de um portfólio comercial. Eu corro o risco de tirar um trabalho que o cara pode se interessar e ele não saber que existe, mas eu vou dando em pílulas. Por exemplo, eu ponho 4, 5 séries no máximo de um artista. 5 séries no máximo de um artista. E aí eu mando pro cara. Se o artista tem a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, numa próxima oportunidade, dali 2 meses eu falo, Tomás, tem uma série nova de desenhos, ou não importa que você fez um desenho novo, a série é de 2001 e você fez um desenho novo, não tem problema. Olha, é uma série que está em constante crescimento e tal, e eu queria te mostrar também, você que viu meu portfólio passado, já conhece um pouco da minha produção, olha aí. Aí você manda esse novo portfólio com 2 séries que o cara não conhecia. Quer dizer, é muito mais fácil da pessoa assimilar quando você já recorta para ela o que você quer que ela leia do seu trabalho e como você quer que ela leia o seu trabalho. Eu quero que o cara comece daqui, que ele vai por esse percurso, que ele chegue nesse trabalho, que desse trabalho ele faça esse percurso, chegue nesse trabalho, desse trabalho ele faz esse percurso e chega aqui e acabou, né? Por isso que eu não olho o Instagram das pessoas, né? E muita gente me manda, olha meu Instagram lá. Não, o seu Instagram não é seu portfólio, seu Instagram é seu Instagram. Né? Seu Instagram, se eu quiser ir lá pra baixo, olhar a última foto, depois lá pra cima olhar a primeira, eu vou fazer isso. E não é isso, né? Você não fez pensando em apresentar pra alguém, não vou olhar. A não ser que o seu Instagram for o Instagram do Ilustração Infinita. Depois sigam esse perfil, Ilustração Infinita. É sensacional o Instagram dessa artista. Conheci ela por indicação de uma amiga da Tati, a Renata Lacerda. Talvez a Renata esteja por aí. E o Instagram dela é sensacional. O Instagram dela é uma obra. Tá fazendo sentido, povo? Vamos às perguntas. O Roger falou, uma particularidade do portfólio de artista, a altura vem antes da largura. Puta, eu não sei, Roger, não sei de cabeça, mas dar um Google você consegue matar. Pichote, faz análise de portfólio? Faço. Aliás, eu tava pensando aqui em abrir uma editoria, entre aspas, vamos chamar assim, para analisar portfólio dos artistas online aqui com vocês, com todos os erros e acertos dos artistas. O que vocês acham? Vocês topariam fazer uma sabatina ao vivo aqui? Se é para ouvir a groselha, vai ouvir. Se é para ouvir elogio, vai ouvir também ao vivo. Vocês topariam aí fazer uma sabatina ao vivo? Quem toparia? Escreve aí pra mim. Marinice, acrescenta texto sobre cada série apresentada? Marinice, sim, mas pequeno. Eu gosto de você fazer uma pincelada daquela série, né?
uma coisa que vai deixar a pessoa com vontade de saber mais. Porque se você discorre muito sobre a série, você não deixa a pessoa fruir a série, você não deixa a pessoa fruir o trabalho. Então eu vou soltando isso em coisas específicas. Se bem que eu vou falar aqui daqui a pouco sobre os textos críticos, tá chegando a hora. Marcelo, uma série que foi feita para uma exposição de arte urbana que não rolou porque não teve. Põe ou não? Vixe, Marcelo. Mesmo sendo feita para um foco artístico específico. Uma série que foi feita para uma exposição de arte urbana que não rolou porque não teve. Eu não entendi. Não rolou a série ou não rolou a exposição? Se não rolou a série, você não vai fazer. Não tem a série, não tem o que pôr. Se não rolou a exposição, mas os trabalhos estão prontos, você pode pôr ali como uma série de trabalhos. Se não rolou a exposição, você não vai pôr a exposição no currículo. Não sei se eu respondi direito aí. Esse Marcelo é doidão também. Seria interessante pensar no portfólio como uma música onde cada obra se conecta com a outra. Cara, é como você quer que a pessoa leia o seu portfólio. Isso é super legal, Isaac. Se você fala assim, cara, o meu portfólio ele tem uma melodia, ele tem um tom. Ele começa numa vibração e ele vai tal, ou ele começa tal e vai acabar tal. É você que tem que montar o seu portfólio com essa intenção, né? Que mais? Excelente ideia, boa, Oba, o Rodrigo toparia, o Caetano toparia, o Tom toparia, boa. Então é o seguinte, eu vou soltar aqui um dia, a live que vem eu acho que já tem convidado, a live que vem é com a Marília e com a Manu Costa Lima, que ganharam um edital. A próxima live depois dessa é com a Luciana Brito, da Galeria Luciana Brito e presidente da ABACT, que é a Associação de Arte Contemporânea do Brasil. E depois dessa, se não me engano, eu não lembro agora. Agora eu não lembro. Comer capim ou tomar champanhe, é isso aí. É isso aí, ó. O João também falou que topa. Cara, que Instagram animal, da Ilustração Infinita. É isso aí, é demais o Instagram dela. Hugo De Leone, cadê vocês na Art Rio? Pô, Tomás, vou te falar, vou te confessar, Hugo, que eu tava muito afim de ir, mas as decisões aqui na galeria são tomadas de forma muito horizontal, muito compartilhada com os artistas. E os artistas acharam que não era prudente, do ponto de vista ético, moral, né? Ir para uma feira de arte enquanto a gente ainda tá numa pandemia. E aí a gente acabou optando por ficar de fora, né? Mas eu confesso que com uma dor no coração, viu? Já é a segunda vez que os artistas da galeria derrubam a minha vontade. Mas é isso aí, a gente constrói junto. No final das contas é uma decisão de todos. Ó, a Thaís também disse que topa, seria incrível. Eu sei que rolou uma votação, é isso aí. É quase uma votação. Ó, o Nário tá falando, faz uma com curadores de fotografia. Boa ideia, Nário, também. Nário sempre puxando a brasa pra sardinha dele, viu? Esse Narião. As séries precisam ser apresentadas em ordem cronológica? Não necessariamente, Marilyn. Você que vai desenhar como você quer que a pessoa leia o seu trabalho. Você quer que a pessoa leia o seu trabalho numa série cronológica? Então você põe em ordem cronológica. Você quer que a pessoa não leia assim, que a pessoa comece pelos, sei lá, trabalhos X ou trabalhos Y? Não tem problema nenhum. Você monta da forma como você acha que tem que ser a leitura do seu trabalho. Vários arranjamentos vão levar ao mesmo lugar. A galera tá rindo de você, Narião, só porque você tava querendo que todo mundo, que eu chamasse os curadores de fotografia aqui, ó. O Nário é um amigo. O Nário é um dos artistas da galeria também. Queridíssimo. Vamos lá. E uma pergunta aqui que eu não sei responder. Como seria o CV de um crítico? Tom, não sei, cara. De cabeça aqui, eu escreveria artigos publicados, eu escreveria texto, eu colocaria textos, título, né, das exposições que você já escreveu, que você já curou, né, que você já fez uma resenha crítica sobre. Eu colocaria publicações. A sua obra é um texto, né? Então eu colocaria talvez um CV com muitos links, mas não sei como é o currículo de um crítico, não. Vamos lá, que mais? Marcelo, então 3 de cada série e uma geral.
e mesmo séries que não conversem, é você que vai recortar, né, Marcelo? É você que vai dizer, cara, não tem problema, eu quero que o Tomás, que a Galeria X, que Pessoa Y, veja essas 3 séries que elas não têm um arranjamento poético, enfim, estético, seja lá o que for. Pode deixar, Pichote, vai ficar salvo aí, vai ficar aqui no IGTV da Galeria, e a semana que vem tá no nosso YouTube. Então é você, Marcelo, que vai dizer o que é importante as pessoas lerem do seu trabalho, independente de se as séries se conversem ou não. O Pichote está dizendo que quer fazer análise, ó, um baita artista o Pichote também, aqui da região. As séries têm que ter toda uma filosofia por trás, ou pode ser uma série de trabalhos que tem poucas coisas em comum? Depende, cara, não sei. Aliás, eu não sei nem se é um cara ou se é uma mina. Ele é abstrato, acho que é um menino. Depende. Se a sua série ela tiver um arranjamento poético, vamos dizer assim, essa filosofia por trás, você pode pôr de alguma forma esse arranjamento, evidenciar isso. Se a sua série tiver um arranjamento estético, uma afinidade por cor, uma afinidade por recorte, uma afinidade por mídia, uma afinidade por... seja lá qual for o agrupamento, não importa. Ela tem alguma coisa em comum. Ou se ela não for lé com cré, às vezes nem é uma série, né? Aí são trabalhos soltos. E aí trabalhos soltos eu particularmente acho muito perigoso. Eu critico muito quando eu vejo isso em portfólio. Porque você fica perdido. Fala, nossa, uma hora o cara cola, outra hora ele pinta, outra hora ele borda, outra hora ele assobia, outra hora ele canta, agora tem um vídeo, agora ele colou no vídeo, agora ele... E assim, às vezes é muito mais difícil você fazer esse percurso quando não se tem essas organizações. Você tem que pensar sempre que do outro lado tem uma pessoa lendo o seu portfólio sem que você esteja ali apoiado no cara explicando o que está acontecendo. Então, cuidado com isso. Imaginem você, eu sou um cara, boa. Marinice, como apresentar pinturas, gravuras, fotografias, instalações de uma mesma série? Ora, se ela é de uma mesma série, ela vai ter algum agrupamento ali. Então você põe uma pintura, um recorte, um tal e um tal. Se ela for de uma mesma série, talvez isso esteja evidente. E muitas vezes as pessoas podem criticar essa pseudo-série, porque não se conectaram, não encontraram, e, enfim. Como entram livros de artistas que foram encomendados por uma galeria via edital? Por exemplo, a galeria selecionou 10 projetos de livro de artista e ofereceu verba para realizá-los. É um prêmio. Então você ganhou o edital de encomendas de livros de artista da galeria tal e realizou no ano tal para a galeria tal. Então isso eu vejo como um prêmio. Rolou a exposição dos livros? Então além do prêmio também entra como uma exposição dos livros que vocês fizeram. Vai ter uma live de análise? Acho que travou aqui enquanto estavam falando sobre e acabei perdendo. Eu fiquei pensando sobre essa ideia. Eu acho sempre que é uma via de mão dupla, né? Você... cara, não adianta, o artista tá fazendo o trabalho para se expor, né? Então, se tiver disposto a ouvir de tudo, seria super legal fazer aqui. Eu gostaria também. Era isso que a gente falou. Fiz uma pergunta anterior ao portfólio, se puder responder depois. Devo citar as galerias que já trabalhei? Clóvis, como representado, lá em cima, né? Eu colocaria, se você ainda, se passou... Eu acho que não, eu colocaria a última, talvez. Não sei, eu não sei. Talvez se você trabalha ainda com uma galeria, por exemplo, lá em cima, Tomás Henrique Pacheco, representado pela galeria tal. Acho que tudo bem. Ou não também, se você não quiser, não tem problema, porque a galeria é uma coisa mesmo de mercado. World of Speculation, a gente falou sobre prêmio, ele entra no final do CV, né? A gente falou sobre ele lá. Depois dá pra voltar aqui pra ver com detalhe. Falei bastante tempo sobre os prêmios. Roger, já essa merda de ter um trabalho de cada em série, sem poética. Isso é perigoso, Roger. E aí você tem que entender o que é trabalho e o que é estudo. Porque é incrível você produzir muito. Mas você tem que ver o que é trabalho e o que é estudo. Porque quando é uma coisa de cada, pode ser que muita coisa é experimentação. E o artista jovem tende a chamar qualquer coisa de trabalho.
E com o tempo você vai vendo, putz, isso aqui de fato não é um trabalho, isso aqui era um grande teste que X, né? Como inserir um vídeo único que não pode cair nas redes? Não entendi. Maravilha, obrigado mais uma vez. Medo da live ser cortada. Não, agora a live da OMA aqui pode ficar até 2 horas, eu acho. Muito bom. Faz votação nos stories. É isso aí, ó. Eu vou fazer votação, contem comigo. Eu vou dar um jeito aqui de fazer live de leitura de portfólio. Sim, vai ser muito bom, ia ser ótimo. Sobre o texto de terceiros e do próprio artista. Boa, Isaac. Depois que você apresentou as várias séries, ele vem no final do seu portfólio, ele vem textos críticos, né? Ou textos curatoriais. Quando você vai apresentar um texto curatorial, é importante você inserir o contexto daquele texto. Porque um texto curatorial, ele remete a uma curadoria, né? Então essa curadoria, ela tem uma coisa assim, né, que você vê, e aí você consegue relacionar, porque muitas vezes o texto curatorial, ele fala, na obra tal, o artista tal coisa, e aí o cara na obra tal, ele fala, qual que é a obra tal? Então cuidado com isso. Já o texto crítico, ele é um texto crítico sobre o trabalho como um todo. E aí o texto crítico, ele não necessariamente precisa referenciar uma amostra. Então, quando você mostra um texto curatorial, às vezes vale a pena pôr uma foto de uma exposição realizada. Quando você mostra um texto crítico, o texto crítico ele se resume por si só. E aí, no final, você põe esses textos que podem ser textos do próprio artista ou textos de terceiros. É isso que a gente faz nos portfólios aqui da OMA. E, em último lugar, nos portfólios a gente põe um clipping. Que aí eu falei aqui, acho que o Marcelo tinha feito uma pergunta. A gente põe um clipping que é um slide com recorte de vários jornais. E aí quanto mais jornais melhores, porque o cara vai ver que o cara não vai conseguir ler nenhum, não tem problema, não é esse o intuito. Mas o cara vai ver que, nossa, caramba, já apareceu em um monte de coisa. Então esse é o intuito, de ver que você tem uma presença na mídia. Não em qual mídia, não se é na mídia X ou na mídia Y, não é isso, né? É ver que você tem uma presença. Então isso a gente põe no final. E aí, depois dessa página de clipping, eu ponho uma página com mais informações, via contato tal, telefone tal, não sei o que lá tal, obrigado. Acabou. Eu salvo sempre em PDF, Marcelo, porque PDF você manda pelo WhatsApp, manda por onde for, tá? Word of Speculation. Posso ter textos meus apresentando cada uma das obras do portfólio? Cada uma das obras eu acho too much, eu acho um pouco demais. Cada uma das séries, ok. Eu acho que apresentar as obras é para um outro momento. É para um momento olhando para o trabalho. É para um momento muito mais íntimo, muito mais próximo. Apresentando uma série, eu acho que vale a pena. Mas cuidado, né? Não é uma apresentação que nem a gente está fazendo a live aqui de 3 horas. Né? Um texto de 8 laudas. Não é isso. Porque senão a pessoa não lê. Fica insosso, fica chato. O portfólio já vai ficar com 48 páginas, não carrega, o cara recebe no WhatsApp, ele nem abre porque ele não tem espaço no celular. Então pensem em tudo isso tem que ser pensado. Essa live vai ficar salva? Vai ficar salva, eu vou salvar aqui no IGTV da Galeria e depois a semana que vem ele entra no YouTube da Galeria também, tá bom? E no Spotify também na semana que vem no nosso podcast. Muito bem, a gente falou agora sobre o portfólio, né? E lembra que eu falei para vocês que ainda tem o portfólio comercial, vamos chamar assim. O que muda do portfólio para o portfólio comercial? A gente põe preço nas obras, né? Então toda obra ali, ela aparece obra, ela põe obra, põe os dados técnicos, põe o valor. Se ela tem tiragem, por exemplo, de 5, eu ponho 5 bolinhas ali, né? Número 1, 2, 3, 4, 5. E se uma foi vendida, eu pinto essa bolinha de preto, eu pinto essas 2, eu pinto essas 3, eu pinto essas 4, significa que só falta uma para ser vendida, né? Então eu vou pondo dessa forma a tiragem. Isso se é uma tiragem até de 5 peças. Se é uma tiragem de 30, aí não precisa pôr bolinha, não precisa fazer nada. Põe lá a tiragem de 30 obras, né? Se a obra não está disponível, coleção privada, e aí tira o preço, né? Não deixa o preço de uma obra que já está vendida. E muitas vezes você, para dar esse contexto de corpo de obra,
eu deixo obras vendidas no catálogo dos artistas, né? Eu deixo como exibição. Então, dessa série do André, hipoteticamente falando, tem uma que está disponível, duas que está disponível e essas duas aqui, coleção particular, coleção particular. Porque aí o cara vê o corpo de obras e fala, puta, é melhor eu tomar decisão rápido porque só tem aquelas duas. No portfólio que é comercial, eu tiro o texto crítico, né? A não ser que seja um texto crítico relativamente enxuto e de um crítico bastante relevante e tal, que muitas vezes o colecionador não vai ler, mas ele vai ler o nome ali do Paulo Herkenhoff, não vou citar nomes, do fulano de tal, do ciclano, do beltrano, eu não ponho o texto em si, eu deixo só ele como uma informação, vamos dizer assim, né? Para o cara saber que tem um texto do fulano de tal. Mas se for um texto conciso, se for um texto muito grande, a gente não põe. A tiragem referente ao número total de obras na série? Exatamente. Isaac, colocar legenda de cada preço e a coleção, colocar na legenda de cada uma o preço e a coleção? Sim, de cada uma. Tiragem tem relação com quantos tem gravura, por exemplo. Exatamente, Thaís. A tiragem, por exemplo, a gravura, ela tem normalmente, sei lá, 30, 50 tiragens, né? 50 cópias. Ou seja, a tiragem é de 50. A escultura, ela tem 8 cópias, então a tiragem é de 8. E assim por diante. Muito bem. E aí, o que eu, Tomás, faço? Se vocês fizerem um teste comigo agora e mandarem no inbox, pode fazer o teste que eu respondo para vocês. Se vocês mandarem no inbox agora, Tomás, me manda o portfólio do André, me manda o portfólio do Thiago, me manda o portfólio do não sei quem, cara, na hora ele chega no seu WhatsApp, por exemplo, se você me deixar o contato de WhatsApp. Porque a compra de arte, principalmente o comercial, ela é muito emocional. Então, olha o que a gente fazia, por exemplo, nas feiras, né? Com a equipe, lógico. Eu tava atendendo uma pessoa e a pessoa falava assim, cara, que legal, eu queria saber... Ó, o Caio é colecionador, ele sabe, ó, manda mesmo. O Caio tava falando comigo, por exemplo, numa feira, ele falava assim, pô, Tom, gostei desse trabalho do Giovanni, gostei disso aqui e tal, nananana. Aí eu falei assim, Caio, você tem interesse em receber o portfólio do Giovanni? Eu te mando, sem compromisso e tal. Ô, Tom, eu tenho sim e tal. Aí eu anotava, então me passa aqui seu celular. Então, Caio, Giovanni Caramelo, o portfólio. Eu deixava em cima da mesa, já tá combinado com o time, que sempre que tiver alguém livre, ele olha ali, se tem algum catálogo que não foi enviado, ele salva e já manda o catálogo. O cara tá conversando comigo, a gente tá finalizando a despedida ali, toca o celular do cara, o cara faz assim, tem lá, obrigado pela nossa visita a uma galeria, segue o catálogo o cara faz assim, caraca, velho, tá aqui, pelo amor, você já mandou, tal, tipo, então, essa velocidade conta muito, né? Conta muito nesse momento de emoção da pessoa, e essa relação, ela tende a congelar nesse momento, se você concretiza uma venda, concretiza uma compra naquela ocasião. Por exemplo, eu comprei uma obra da Isolda, a Isolda tá aí, conheci a Isolda aqui pelas lives, e um dia entrei e falei, pô, a Isolda tá sempre aqui, né, deixa eu fuçar aqui no Instagram dela, como eu já fucei o Instagram da maioria de vocês aí, e aí eu vi um trabalho que me chamou muita atenção. Falei, pô, Isolda, esse trabalho aqui tá disponível, tal, que trabalho lindo, eu tinha acabado de voltar da Bahia, e era um trabalho que tinha essa... ela tá aí, ó. E é um trabalho que tinha essa relação, né, pra mim, e afetiva com o espaço, né, ele tem uma moldura da Nossa Senhora, da Lembrança do Senhor do Bonfim. Eu falei, cara, isso pra mim tem muito valor e tal. E aí mandei pra ela assim, tal, a gente conversou e congela, sabe? A emoção fica naquele momento. E aí foi uma sensação gostosa consolidar isso e tal. Então o envio do seu portfólio, seja ele comercial, seja ele uma troca com um curador, seja ele uma coisa assim, é uma coisa que tem que manter nessa energia positiva que foi o start de tudo.
Então, tenham sempre à mão o portfólio de vocês. E aí vocês podem ter o portfólio em vários formatos. E aí vocês mesmos salvam lá, portfólio PMG, sabe? Então se você... Não põe PMG porque é meio tosco, né? Mas você tem lá o portfólio... Sei lá, portfólio desenhos, o portfólio pinturas e o portfólio X. Aí você tem o pinturas comercial, o pintura institucional, o desenhos comercial, o desenhos institucional. E aí... Sabe, manda pra você mesmo no WhatsApp que ele vai ficar salvo ali. E o dia que você estiver conversando com alguém, você fala assim: ô Tomás, tudo bem e tal, lembra? Cara, o cavalo, ele não passa 2 vezes assim, ó. Então surgiu a oportunidade, ô fulano tal, puta, meu trabalho, um dia eu quero te mostrar. Posso te mandar, vou te mandar no WhatsApp, aí você dá uma olhada, depois uma outra hora a gente conversa. Cara, manda assim, anota aí e tal, puma, mandou. Sabe, recado já tá dado, você já carimbou ali, ó, né, aquela coisinha. Então isso é muito, essa velocidade na decisão e na reação das coisas conta muito a favor do artista. Eu muitas vezes, pela OMA ser uma galeria que está deslocada do eixo, né, ela não tá lá nos Jardins, Vila Madalena, Itaim, etc. É uma galeria que está no ABC, eu ando com os portfólios na ponta do dedo, sabe? E aí eu vou lá numa exposição, que nem hoje eu tive o prazer, né? Hoje voltaram a abertura dos museus, eu tive o prazer de ir na exposição dos Gêmeos, que abriu hoje. Se eu vou lá, encontro um colecionador que me pergunta, e aí Tomás, como é que você tá? Como é que tá o fulano de tal, o artista tal? Fala, puta, tá produzindo uma coisa muito legal. Ele, me manda isso aí. Cara, eu viro as costas aqui, ó, já pego e já pumba, já 1 minuto depois já tá no celular do cara. Né? Porque tem essa relação. Então isso é importante, né? Essa velocidade de vocês terem o material de vocês sempre pronto, né? Aí, por exemplo, o portfólio comercial é para alguém que quer comprar. Portfólio institucional é para você mandar para um curador, é para você mandar para um sei lá, para um crítico, para um jornalista, né? É meio chato você mandar obra com preço, por exemplo, para um jornalista. Então é um cuidado que o artista tem que fazer, de deixar um com e um sem, né? Vamos lá, o que o pessoal tá comentando? Mandaria mesmo pra gente se basear? Manda super. Quem tiver interesse, manda um inbox aqui pro da OMA. Pra esse inbox aqui também, fala, Tomás, me manda um portfólio, vê o artista que você se interessa mais da galeria, seja o Andrei, Bruno, Giovanni, Thiago, Laerte, Paulo Denflídio, qual for, Renan, Isis, pede o material do artista que você se interessa mais, que você acha que tem uma relação mais próxima do seu trabalho, que aí às vezes a coisa já está mais conectada com a sua. A Isolda, querida, foi uma grande honra, já vou pôr no meu CV estar na sua coleção particular. Grandíssima coleção, Isolda. Mas que eu tenho muito carinho por ela e que escolhi a dedo todos os trabalhos, eu e a B. É interessante como o Instagram serve de portfólio e como porta para apresentação dos trabalhos e como voa através dessa plataforma. Eu discordo. Eu acho que ele serve como uma porta para apresentação dos trabalhos, mas não como portfólio, né? O Instagram não tem uma organização de coisas, não tem um pensamento linear ali, eu olho o que eu quiser do seu Instagram, então eu discordo, assim, muitas vezes o Instagram ele tá desordenado, a pessoa apresenta aquelas fotos que preenchem o feed, sabe, de uma forma composta, e aí se eu passar o seu feed assim eu não vou entender nada das suas fotos, então discordo, assim, o Instagram não é uma apresentação, não é um portfólio decente. Até porque, se você me manda um PDF, não tem como eu ler de um jeito diferente que não foi o jeito que você me mandou, né? Então, pensa nisso. Lilu, nós como artistas não fica um pouco inconveniente pedir o WhatsApp e mandar o portfólio à primeira vista? Lilu, tem jeito pra tudo. Tem jeito pra tudo. Fulano, eu vou mandar um WhatsApp pra você, por exemplo. Lilu, eu acompanho o seu trabalho aqui pelo Instagram, a gente ainda não se conhece, eu sou o Tomás Pacheco, sou um artista e eu gosto muito das coisas que você faz. Faça um trabalho que eu acho que tem uma relação com a sua obra
e eu queria dividir contigo. Você se incomoda se eu te mandar o meu portfólio, né? Eu vou mandar aqui embaixo, já peço licença e te mando aqui embaixo, espero não estar incomodando. Muito obrigado pelo lalalala. Tchau. Ou seja, você foi super respeitosa, não tem problema nenhum. Ao contrário também vale, posso mandar? Pode mandar o portfólio para a OMA. Eu que respondo os portfólios. Muitas vezes eu demoro, né? Porque o que cai especialmente na minha caixa, muitas vezes eu demoro. Mas eu que respondo todos os portfólios. Network só, é isso aí, Marcelo. E noção Instagrammer. Ixi, não peguei o contexto desse comentário aí. Vamos lá, o que mais tem de pergunta? A Thaís, quando o artista tem projetos de instalações, isso entraria para edital, não portfólio, certo? Projeto é projeto. O projeto é só um projeto, né? O projeto você não executou ele ainda, não dá para falar que é uma obra. E o seu portfólio a gente quer ver o que você já fez e não os projetos que você tem. Então projeto não entra, projeto é mesmo para editais. As imagens precisam todas ter alta resolução? Não. Você pode, o PDF tem que ser em baixa para chegar para as pessoas, né? Se você manda um PDF muito grande, a pessoa às vezes não vai entrar no celular dela, vai demorar para carregar, sei lá. Então ele tem que ser uma foto bem tirada, não me mande aquelas fotos toscas, tremidas, em cima da mesa, com o prato de comida do lado, que não dá, dói a vista ver esse tipo de coisa. Mas também não precisa ser uma imagem 300, precisa ser uma imagem boa para a internet. Pronto. O que mais tem de pergunta aqui? Como uma seleção de salão avalia CV e portfólio? Olha, eu vou te ser muito sincero, Ana. Muitas vezes os salões não chegam a avaliar CV. E às vezes nem o portfólio, tá? Porque a gente, olha, eu já participei de júri de salão, tá? Do Salão Santo André. É muito trabalho. É um trabalho desumano, assim, se você for olhar tudo e tal. Então, o que a gente olha? A proposta do artista de trabalho, quais são as obras que ele enviou pro salão. E pelas obras, você já tem um feeling do que é aquilo, né? Então, você fala, cara, obra bem executada, obra mal executada, obra bem executada, obra mal executada. E aí você já vai fazendo um filtro de não, tipo, o cara errou, mandou errado, nada contra, mas ele mandou o pano de prato, não vai entrar no salão. Mais ou menos, bateu na trave aqui, não entendi direito o trabalho, mas parece ter alguma coisa boa aqui. E, isso aqui, nossa, dentríssimo, isso aqui é muito bom. Então a gente separa meio que A, B e C. Aí você volta no C, no que você deixou de fora, pra ver se, né, será que não mesmo? Não. Beleza, passou. Aí você volta nos Bs, fala o que dos Bs que vai pro A e o que vai pro não. Aí você separa e você fica com o sim e com o não. Aí no sim, vamos supor que você ficou com 200 trabalhos. Aí do sim é que você vai entrar direito. Pano de prato não entra. Essa é a hashtag da live de hoje. Pano de prato não entra, adorei. Tem um artista, o nome dele é Matt, ele tem um portfólio praticamente de projetos, mas ele renderiza tudo. Toda regra tem sua exceção. Não estou dizendo que mandatoriamente, né? Eu quero ver o que você realizou e não o projeto que você tem. Porque muitas vezes o artista para projetar ele é incrível, mas quando você dá o dinheiro pro cara fazer, não sai a obra. Então projeto é projeto, obra é obra. Adorei, Tom. Pano de prato não entra. Essa vai ser a hashtag da live de hoje. Pano de prato não entra. Galerias que já trabalhou, deve ser citada. Essa aqui eu respondi pro Clóvis. Beleza. Outra aqui, da Ana. Que legal que a Ana tá aqui também. Se o artista é representado por uma galeria, você acha importante colocar essa informação num currículo para edital? Eu acho que não. Depende, na verdade. Eu acho que não. Porque muitas vezes, depende do viés do edital, para ser sincero. Se você vai, por exemplo, para um prêmio Pipa,
talvez possa ser interessante você ter lá o que você trabalha com a galeria tal, porque é um potencializador e etc, etc. Agora, se você vai para um edital emergencial de não sei o que, pô, você tá numa galeria, de certa forma você tem uma ajuda da galeria que pode vender um trabalho, que pode circular. Você tá uns passos à frente de outros artistas. Então talvez essa informação vai contra você. Então tem que ter um bom senso assim, de qual é o edital que você tá tentando, se aquela informação vai te ajudar ou te atrapalhar. Muito bom, o Marcelo tá mandando zoeira pelo inbox aqui. Esse Marcelo é impossível, velho. O Tom rocks, o Tom foi sensacional, mas eu acho que o Marcelo ganhou no troféu divulgação. Troféu divulgação, ó, de hoje, ele vai pro Marcelo. Mais a hashtag da nossa live que está chegando ao fim, 1h40 já falando. Ele vai ser... Hashtag pano de prato não entra. Beleza? Galera, valeu. 1h40 já falando. Tô cansado aqui. Já são 10h40 também. Vocês são sensacionais. A audiência super, super ativa, super crescente. Até agora aí, 50 pessoas na live. Valeu super, né, de tá com a gente aqui. Pano de prato não entra. Pera aí que eu vou pegar o pano de prato pra gente fazer a foto da live. Eu vou pegar um pano de prato da B, ó. A B que trouxe, que é um pano de prato lindinho, lindinho, mas que não entra na exposição, ó. Não adianta, ó. Não adianta você ter um pano de prato bonitinho. Pano de prato não entra, entendeu? Beleza, galera, valeu. Que mais? Tô feliz que hoje começou a Art Rio. Então, pro pessoal que é do Rio, Marcelo aí, recomendo a visita com cuidado, com muita cautela. Tô com o coração apertado aqui. A Denise, adorei o pano de prato. É do Friends o pano de prato, a B. É freak do Friends. Tá aqui, ó. Então... recomendo que vocês, quem puder visitar, visite online também, visita a Art Rio online, vale muito a pena. Eu também já fiz a visita online. Que mais? Hoje abriu a exposição dos Gêmeos. Puta, os Gêmeos são muito brother, são amigos de verdade que eu tenho no coração. Tenho uma profunda admiração pelo trabalho deles, conheço muito o trabalho deles, já vi muita coisa sobre eles, tenho uma profunda admiração pelas duas pessoas. Tive a honra de ir na exposição hoje é a abertura preview, né, pros, como é que chama lá, pros amigos da Pina, né, e aí fui lá e, puta, me deliciei na exposição, recomendo também, já compra ingresso já, porque os ingressos, como tá nessa situação pandêmica aí, o acesso tá super restrito, não sei quantas pessoas, acho que são 100 pessoas por hora, e aí, enfim, restringe muito a visita, então parece que até, se você compra ingresso agora, você só consegue entrar em novembro, alguma coisa assim. Recomendo a visita, vale muito, os caras são fera, são muito fera, e ainda tem muita lenha pra queimar, eles são muito bons. Tem muita tela inédita, que nunca ninguém tinha visto, e, mesmo eu que super acompanho o trabalho dos caras de perto, muito trabalho que eu nunca tinha visto, e os melhores trabalhos deles, tá acho que na penúltima sala praticamente. Eu comentei hoje com o Otávio, com o Gustavo lá, que eram, de fato, trabalhos dos mais incríveis. Aí eles soltam aquele sorrisinho assim, sabe, do tipo, então, recomendo muito. Que mais? Então é isso, e torcendo muito para que essa retomada do nosso circuito aí, com a abertura dos museus, com a coragem da Brenda com a Art Rio, que dê muito sucesso e que cimente de vez essa nossa pandemia aí, que a gente possa passar por cima disso e voltar a viver todas as coisas. Beleza?
Muito bom, gente. Ó, o Marcos Roseton tá aí também. Mega corrida devido à pandemia. Merlin, são do Ipiranga, são do Cambuci, pertinho aqui. O Marcelo quer ir ver a Sandra Mazini. Sandra Mazini aonde? Na Janaína? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. A Denise, os gêmeos são demais. São mesmo, são mesmo. Isolda, obrigado, live incrível. Gostei também, gente. Gostei, muito conteúdo bacana, vai ficar salvo. Podem visitar aqui depois pelo YouTube. Podem olhar na semana que vem, né? Pelo YouTube e pelo Spotify. E também aqui pelo IGTV da Galeria. Daqui a pouco já vai estar disponível. Sangue, vou pro Recife quando você me convidar. Beleza? Beijo, gente. Até a próxima. Pano de prato não entra, tá bom? Marca a galeria. E está aberta a partir de agora o novo concurso pelo troféu. Como é que é, Marcelo? Troféu anúncio. Troféu anúncio. Tá bom? Vai ganhar o troféu ao vivo na live. Troféu anúncio, pra quem não sabe o que é o troféu anúncio, na quarta-feira, dia da live, quem for o mais criativo para anunciar a live e marcar a galeria, ganha o troféu anúncio ao vivo, aqui um prêmio para vocês colocarem no CV de vocês, tá bom? Valeu, gente, beijo em todos e até mais.